Olá, bem-vindo à nossa última aula do curso de Pensamentos Lógicos utilizando Scratch. Hoje, o assunto será a apresentação do curso, de que forma que é feita, como pode ser realizado. Então, normalmente, todo jogo ele apresenta uma imagem inicial do jogo com um menu para poder acessar esse jogo, ou uma animação, às vezes somente um texto com o próprio título do jogo. Tá? Então, ela serve para identificar esse jogo. Bom, agora nós trabalharemos então com um projeto de um joguinho de boliche, tá? Então esse jogo do boliche, primeiro eu peço que vocês assistam o vídeo, depois retornem para cá que a gente vai poder continuar, tá? Então esse jogo de boliche, uh, então nós vamos dividir ele em duas partes. Primeiro a parte dos cenários e depois a parte de sprites, atores, né? Como a gente já havia comentado anteriormente. Então, para construir esse joguinho, é necessário entender qual que é o objetivo do jogo. Tá? Então, o objetivo de um jogo de boliche é sempre fazer o strike, derrubar todos os pinos. Tá? Então, este é o objetivo do nosso jogo. Tá? Então, na parte de cenários, nós vamos precisar então de dois cenários. Um com a apresentação e o outro com a pista do jogo de boliche. Na parte de personagens, nós vamos usar então 10 pinos, a bola de boliche e um retângulo branco com a mensagem Strike. Nós já entendemos como funciona a parte de variáveis para armazenar pontuação. Então vai ser necessário então uma variável chamada pinos. Depois nós teremos também que colocar as fantasias. Então a bola de boliche ela vai ter duas fantasias. Bem simples, como a gente já tinha visto antes. Então, sem mais delongas, mão na massa, começaremos então pelos blocos dos cenários. Tá? Então, a parte de cenários é necessário inserir alguns blocos. Abrimos então aqui o nosso jogo. Então, o jogo, como vimos no vídeo, ele vai tocar a bola e a bola vai atingir os pinos e vai fazer com que eles sumam contando a pontuação de pinos na parte superior aqui. Tá? Então, primeiramente, como eu tinha comentado, a parte de cenários. Então, nós vamos ter dois cenários. O primeiro deles, então, ele vai ser a abertura, né? Então, que é essa aqui. E depois nós teremos, então, a pista, que é essa daqui. Bom, então vamos lá para a parte de código. Então, para a gente inserir primeiro a parte de apresentação, então é necessário a gente inserir alguns blocos de código. Então aqui nós utilizamos o bloco quando clicar em bandeira, mude pinos para 0. Então toda vez que o jogo iniciar ele vai zerar a pontuação. Depois, mude para o plano de fundo abertura. Então toda vez que a gente clicar na nossa bandeira aqui em cima, nós vamos mudar a pontuação para 0 e depois, consequentemente, nós vamos mudar o cenário para abertura, esperar 3 segundos, que é o bloco de baixo, e depois aparecer então o bloco da pista. Bom, na parte de pinos, então teremos 10 pinos. O primeiro pino, a gente vai então utilizar este código aqui, tá? Lembrando que a parte de pino, o código vai mudar somente a posição com que esse pino se encontra. O resto ele vai sempre repetir a mesma coisa. Eu vou mostrar o primeiro, e depois eu vou mostrar para vocês como ele segue a mesma codificação, mesmos blocos ele acaba utilizando. Então vamos lá. No primeiro pino, então, utilizamos o bloco quando clicar em bandeira, né? Então quando iniciar, ele vai esconder por 3 segundos. Por que ele esconde por 3 segundos? Porque lembrando que quando ele está na tela de abertura, a gente não pode colocar os pinos sendo exibidos ao mesmo tempo, senão vai ficar a imagem meio que misturada, né? Então ele tem que só aparecer os pinos quando a tela de abertura sumir e aparecer a pista, tá? Então aqui diz a posição dele, então o X é menos 122 e o Y é 109, né? Aqui a gente colocou também um bloco, mude o tamanho para 10%, isso indica que ele tem um tamanho padrão e ele vai diminuir esse tamanho padrão para 10% do tamanho dele, né? Aqui na parte de baixo nós temos então o quando clicado em bandeira de novo, né? Aqui, essa aqui é a parte que vai fazer com que ele suma e conte a pontuação. Então olha aqui, ó. Quando clicar em bandeira, sempre
Se tocando em bola, então quando o pino tocar na bola, ele vai esconder o pino e adicionar um ponto na variável pinos. Ele vai sempre repetir a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha no pino 2 aqui, ó. Ele vai então repetir todo o código, né? Só que a única coisa que ele vai modificar, ó, é aqui a posição. Lembrando que o anterior ele tinha outro valor para x e outro valor para y. Então, ó, menos 103, 109. Aqui o pino 3, ó, menos 68, 109. O pino 4, menos 44, 109. E assim vai indo. O resto do código ele é todo igual, né? Então não vai mudar nada mais, tá? Bom, pessoal, na parte da bola de boliche, então é bem simples. Então aqui nós temos a parte então que vai mostrar a bola somente quando a tela inicial não estiver sendo exibida. Então, ó, quando clicar em bandeira, esconda a bola, espere por 3 segundos. Aqui diz a posição que ela tem que aparecer, que é menos 74 e menos 69. Depois, nós temos que mudar o tamanho para 10%, a mesma coisa do pino, tá? Aqui, por fim, nós temos então quando este ator clicado, né? Então, ó, eu botei para repetir 8 vezes. O que será isso? Esse código que está aqui nesse bloco aqui inteiro, ele vai fazer com que a bola role, né? Então, ó, repita 8 vezes, então ele vai trocar o traje a cada 0,2 segundos. Espere um segundo e repita de novo, e assim vai indo, tá? Então ele vai acontecer sempre da mesma forma, tá? Então, quando ele sair desse enlace aqui, ele vai esperar um segundo e a bola vai voltar para o lugar. Bem tranquilo de se entender. E aqui, por fim, ele vai dizer então que a bola vai ter que deslizar em um determinado lugar. Então, ó, quando o ator for clicado, deslize por 2 segundos até a posição X, né? Então, lembra que a gente usou o bloco aleatório, ele vai fazer a mesma coisa. Então, ó, dentro de menos 141 e menos 37 e y 110, tá? Então, o que quer dizer o y 110? É o final da pista. Então, aqui na parte lateral ele pode andar toda a extremidade da pista e aqui a parte final da pista. É bem isso, tá? Bom, agora nós vamos ver então a parte do strike, que é a mensagem final. Bem simples de se entender, tá? Então, quando clicado em bandeira, sempre vai estar escondido, como os anteriores, e aqui ele vai ter uma condição, ó, tá? Ele vai esconder primeiro, né? E depois vai ter a condição. Se pinos igual a 10, então, né? Mostre. Então ele vai mostrar o strike sempre que o pinos estiver igual a 10. O que é preciso para o pinos estar igual a 10? É preciso que acertamos todos os pinos, fazer com que todos eles sumam, que daí a variável vai receber então o valor máximo, né? Então aqui vamos dar uma olhada no nosso jogo, né? Para a gente poder então ver como é que ele funciona. Então vamos lá. 3 segundos. Então, ó, clicando na bola, ela vai rolando, derrubando os pinos. Ó. Então aqui ele já apontou 5 pontos. Vou tocar de novo. Ó, aqui a gente errou o alvo. De novo. E aí vai indo e vai executando. E conforme vai executando, ele vai fazendo o que precisa. Ó. Perfeito. Então aqui ele mostrou a mensagem strike. E esse era o objetivo do jogo. Tá? Então lembrando, pessoal, que durante todo o curso nós trabalhamos com todos esses conceitos. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa última aula. Divirtam-se experimentando com os códigos. Aproveitem, modifiquem esse código. Utilizem uma velocidade maior na bola. Utilizem mais pinos, menos pinos. Coloquem mais pontuação, menos pontuação. Então, até uma próxima. Ótimos estudos.